Olha aqui. O episódio parece bobo, nem sem tanta importância assim, embora seja da mais estúpida gravidade. E revela o momento particularmente grave que a gente vive. E porque, de fato, a gente pode estar numa encruzilhada e tá ali, indo para o buraco. Vejam, não faltam eventos demonstrando que as coisas estão caminhando mal. Porque você pode falar assim, não, também ninguém poderia imaginar. Não, primeiro, dava perfeitamente para imaginar a partir de coisas que eram ditas. E podemos imaginar a partir de eventos que acontecem. Do que você está falando, tio Rei? Quantos são os ministros do governo Bolsonaro? Não sei o número, não são tantos assim, 20 e poucos? Uhum. Isso. Quantos são os ex-ministros? Quantos são os ministros pastores? E ocorre de um ex-ministro, pastor, envolvido, note, senhor ministro, sua defesa, eu estou falando envolvido, porque o senhor foi engolfado. É preciso ver agora se tem culpa, se não tem, se tem dolo, se não tem. Com liberação de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, com pastores atuando como intermediários, cobrando propina. Pois esse senhor vai viajar, vai pegar um avião em Brasília, no aeroporto de Brasília, vindo para São Paulo, não é isso? Brasília para São Paulo. É isso? Para São Paulo? Isso. E a arma dele dispara no balcão da Latam. E estilhaços atingiram uma funcionária da Gol. Ao que se diria, acontece? Não acontece. Não pode acontecer. É a degradação da vida pública. Acontecesse com qualquer um já seria muito grave. Acontecendo com alguém que deixou de ser autoridade, que compartilha os valores do presidente, que ainda no dia anterior havia dito mais uma vez que povo armado não é escravizado, e eu insisto na questão que o Bolsonaro não trata a arma como autodefesa. O que porte de arma como autodefesa na rua já é cientificamente, comprovadamente ineficaz. Ao contrário, a reação costuma ser ruim para a vítima. Armado ou não, com raras exceções. O porte, a posse em casa é outra coisa. Não, Bolsonaro trata da arma como instrumento de cidadania para se defender do Estado. Ele está falando de luta armada. O único presidente que nós tivemos, e é por isso que certas reações que vêm com o endosso das Forças Armadas são essencialmente imorais e desrespeitam esse uniforme, que deveria ser mais bem cuidado. É o único presidente até hoje que falou em luta armada e que fala reiteradamente em luta armada. E eu me envergonho que as Forças Armadas do meu país não se envergonhem com isso. Aí vai esse pastor
ex-ministro da Educação, e a arma dispara. E aí a sua defesa... Veja, eu tenho... Olha, se há alguém que defende o direito de defesa, sou eu. Para mim, direito de defesa é sagrado. A democracia, voglio bene, se define pelo direito de defesa. A democracia, Bob Forruia, se define pela ausência de oposição. Pela presença de oposição, digo. Desculpe. O que é que faz uma ditadura? Ausência de oposição. O que é que faz uma ditadura? Você não poder se defender. É isso que faz ditadura. Se você pode se defender, se você tem oposição, então é muito provável que você tenha democracia. Portanto, eu defendo o direito de defesa. Agora, o direito de defesa ele pode ser ridículo também, assim como a acusação pode ser ridícula. Se exercer de modo ridículo. Porque a defesa disse, foi excesso de zelo que fez a arma disparar. Não, não foi. Não foi, não sejam risíveis. Não rebaixem o direito de defesa. Sabe por que não foi? Porque ele não estava respeitando as regras da ANAC. Vocês se deram conta disso? As regras da ANAC proíbem que se circule com arma carregada no aeroporto. Ele vai apresentar a arma lá, tem que estar descarregada. Ou então tem uma área, tem de voltar o cano para um tanque de areia, onde então tem de ser tirado o pente, tirado as balas. Então, não foi excesso de cuidado. 2, ele não sabia nem manipular a arma direito. Eu diria que Milton Ribeiro manipula a arma com a mesma destreza com que ele manipula a educação brasileira. Não matou uma outra pessoa por mero acaso. Cuidado, se você vai viajar e tiver bolsonarista perto, reconhecidamente bolsonarista perto, ele pode estar armado. E você pode estar correndo risco, né? Se possível, fique longe. E se o conselho que o presidente da República deu ontem em Ribeirão Preto se generaliza, como é que vai ser a segurança nos aeroportos, rodoviárias, supermercados, cinemas? Se com um ministro, que é um grupo tão pequeno, isso acontece, ex-ministro, quais são as chances de começar a se multiplicarem os acidentes com armas de fogo? Segundo a defesa, de tão cuidadoso que era o ministro, aconteceu isso. É uma vergonha, inclusive a interpretação que essa gente que defende Bíblia e arma faz da Bíblia. Eu tenho muito nojo da leitura que vocês fazem, porque é uma leitura mentirosa, uma leitura sacana, absurda, que despreza o próprio texto. Como lembra o pastor Antônio Carlos Costa, que eu vou entrevistar, daqui a pouco já falo dele, essa gente se escuda, sobretudo alguns radicais evangélicos americanos, se escuda em São Lucas, numa passagem de Lucas 22, versículo 36, quando Cristo está para ser preso, e há ali o episódio do Monte das Oliveiras, fala-se ali de espada nas seguintes circunstâncias. Eu leio. O problema de vocês é que vocês falam de Bíblia para gente que não lê Bíblia. O problema de vocês é que vocês se apropriam da Bíblia e mentem sobre o que está lá. Ou então pegam uma literalidade parcial para tentar justificar o que lhes der na telha. Lucas 22, 36. Cristo, respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse, mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na e também o saco de viagem. E se não tem espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito, e ele foi contado com os transgressores, e eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim e tal. Bom, e aí vai.
E os discípulos disseram, vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente. Isso aqui é entendido como armem-se. Jesus está pedindo para vocês se armarem. Mas isso é tão escandalosamente mentiroso que na sequência chegam as pessoas para prender Cristo, né? E um dos discípulos de Jesus corta a orelha de um servo de um dos sacerdotes que estão ali contra Jesus. Jesus cura a orelha dele e diz, não é para fazer isso. Ao contrário. E aí, então, se fala aqui da não violência. Da não violência, da não arma. Mesmo numa circunstância como essa. Aliás, como lembra o pastor Antônio Carlos Costa, o próprio Calvino, referindo-se a essa passagem, esculhambou aqueles que diziam que aqui havia a justificativa para as armas. Vocês mentem. Vocês mentem para os fiéis. Vocês mentem para os crentes. Vocês enganam as pessoas. Porque a violência, a arma, da forma como vocês usam, é a ética anticristã. Porque é uma ética comprometida com a morte e com a eliminação do outro. Isso não tem nada a ver com ter uma arma em casa para se defender. É simples assim. Estamos falando de porte de arma, de generalização de porte de arma. Porque a generalização do porte de arma necessariamente vai levar a que pessoas que nem têm habilidade necessária para usar arma a tenham, como esse pastor. E aí, estava desarmando ali, eu quis proteger, não quis mostrar a arma, e a arma disparou. É uma vergonha, uma indecência. E a propósito, eu sempre faço as entrevistas no Clubhouse às terças-feiras. Esta semana será na quinta-feira, justamente com o pastor Antônio Carlos Costa, um dos mais importantes hoje teólogos do Brasil, pastor protestante, leitor, este sim, um leitor generoso da Bíblia e de mais um monte de coisa, né? É a pessoa que comanda a ONG chamada Rio da Paz e que, aliás, se manifestou sobre esse episódio hoje, evidenciando como não, o armamentismo nada tem a ver com Deus, o armamentismo nada tem a ver com o cristianismo, é o oposto da lição que Cristo ensinou. Mas não fosse isso, também é o oposto da segurança e daquilo que nós entendemos como tal. Né? E das evidências estatísticas, das evidências empíricas, de que esse armamentismo generalizado leva à morte de inocentes. Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Europa desenvolvida. E, no entanto, se mata nos Estados Unidos com arma de fogo quase 20 vezes mais do que na Europa desenvolvida. Qual é a diferença? Vocês sabem qual é a diferença. A maioria dos países da Europa, a posse de arma é permitida. O porte, não. No Japão, não pode nem porte de arma branca. Só para lembrar. E, obviamente, não estamos falando de nações comunistas. Aliás, o país mais armado da América Latina é justamente um que tem um governo nominalmente ao menos de esquerda, que é a Venezuela. Que coisa, né? Vocês não sabem conviver com os fatos. E não, a arma do pastor não disparou por falta de cuidado, por excesso de cuidado. Disparou por falta de cuidado. Porque ele não cumpriu as regras da ANAC. Porque ele demonstrou imperícia.
e porque ele é a expressão da degradação moral e política que está em curso. É simples assim. Ele não é um qualquer. Ele não é um qualquer.